Senhora Dayana, bom dia. Bom dia. Senhora Dayana, nós vamos então tomar o seu depoimento, tá? Ele será gravado. A senhora pode dizer seu nome completo, por gentileza? Dayana Maria Compiani. Nome de seus pais? Valtraude Compiani e Vilimar Compiani. A data de nascimento da senhora? 3/2/85. A senhora tem algum vínculo com o senhor Luciano Bernardi? Era meu marido? Ok, então, diante desse vínculo que a senhora tem com a vítima desse processo, a senhora vai ser ouvida, então, na condição de informante. O Ministério Público tem a palavra para o início dos questionamentos. Obrigado, Excelência. Bom dia, Dayana, tudo bem? Dayana, hoje nós estamos aqui para fazer o julgamento do seu Ivanildo, né, que ele está sendo acusado de ter tirado a vida do Luciano lá em 2017. Sim. Tá? Eu sei que já faz um tempinho, mas mesmo assim a gente aflora os sentimentos. Então, assim, dentro do seu tempo, aquilo que a senhora se recordar, poder responder para a gente, tá bom? Por favor. A senhora conhecia o seu Ivanildo antes? Sim. Né? Há quanto tempo, assim? A gente comprou o terreno da onde eu moro. Em 2007 a gente construiu. Ele já tinha o terreno do lado que ele tinha uma serralheria. Uhum. Ele conhece o Luciano desde os 14 anos do Luciano, ele conhecia. Já eram amigos antes Sim, de você conhecer ele? Porque ele tinha casa também na rua, além do galpão que ele tinha de serralheria, que era do lado da minha casa. Então, ele sempre foi amigo do Luciano. Eles tinham relacionamentos de amizade? Sim, Normal? Assim? Quando ele tinha a serralheria, era direto, junto, fazendo carne, ou lá em casa, ou ali na serralheria. Uhum. E a família dele, você conhecia, não? Esposa, filho, enteada, alguma coisa? Eu conhecia a esposa do Ivanildo? Você é? Sim, aham. Mas tinha um relacionamento ou só conhecia porque... Não, a gente conhecia dali. Tá. Às vezes a gente estava na frente de casa, eles estavam ali também, a gente conversava no final do dia, ou fazia uma carne junto. Até o dia do evento aqui, tens conhecimento se o Luciano e o Ivanildo tinham alguma briga, alguma rixa, alguma coisa que eles estivessem discutindo? Olha, doutor, se tivesse um motivo, seria mais fácil, mas não tem. Tá. Não tem problema financeiro, não tinha essa questão financeira de um estar devendo para o outro, essa questão também que foi levantada de traição. Não tem como, porque a gente trabalhava junto, eu trabalho em casa, a gente fazia tudo junto. Porque o Ivanildo alegou um possível relacionamento do Luciano com a ex-esposa dele. Sim. Né, e que isso seria um motivo. Né? Tens conhecimento sobre alguma coisa nesse sentido, não? Eu tenho conhecimento do depoimento dele, mas sim, da situação... tirando do depoimento dele, assim, mas dos fatos de que antecediam. Não tem fatos, é uma coisa que ele está colocando. A gente tinha o mesmo celular, conta bancária junto, entende? Não tinha, e de vez em quando, depois que ele fechou a serralheria, já fazia uns anos, agora eu não me recordo quanto tempo, ele, mesmo assim, ele morava perto da nossa casa. Ele passava lá na frente de casa direto, parava para conversar, final do dia, que meu marido estava lá na frente, batia papo. Então, esse motivo que ele alega nunca existiu? Não tinha nem briga. Eu não lembro agora se foi foi 1 ou 2 semanas, mas em janeiro daquele ano, eu descobri a minha gravidez dia 22 de novembro. Certo. Em janeiro, ainda um dia que eu estava saindo da minha sogra, que morava do lado, ele parou, deu os parabéns pela gravidez, me deu a mão e tudo, entendeu? E ele matou o Luciano na véspera do meu aniversário. Eu enterrei o Luciano no meu aniversário, e grávida, entendeu? Mas não tinha briga, não tinha briga. E em relação ao Luciano com a vizinhança, ele tinha algum problema com alguém específico? Não. Não. E o Ivanildo, tens conhecimento se ele tinha alguma desavença com alguém ali na região? Não, isso ali? eu não tenho conhecimento. Nenhum dos dois? Não. Nada que pudesse desabonar a conduta nem de um nem de outro? Nada. Tirando o episódio do dia. Tá. Tens conhecimento de como é que era o relacionamento do Ivanildo com a esposa dele, não? Pelo que eu fiquei sabendo, eu acho que ele tinha comentado com o Luciano um tempo atrás que eles estavam meio separados. Acho que isso eu fiquei antes sabendo. do fato ali já? Tá. E ele chegou a explicar? Ele não estava mais morando na casa, uma coisa assim. Tá. E tem uma passagem aqui também de que um tempo antes do dia da morte do Luciano, vocês encontraram
cartas de baralho, alguma coisa assim? Foi. Tem como explicar isso aí? O que aconteceu? Aonde que foi? No portão de casa. Portão da casa de vocês? Quanto tempo antes do dia do disparo? Eu não lembro, eu acho que foi incluído no processo foto, não foi? Acho que na época eu tinha mandado para o investigador. Tem essa informação no processo. Eu queria que a senhora relatasse até para os jurados ter conhecimento do que se trata isso. Eu também não sei, a gente também não sabe. A gente acordou um dia e estavam as cartas jogadas lá na frente do nosso portão, para o lado de dentro. Quanto tempo antes do... Eu acho que foi uma semana antes. E essas cartas estavam normais ou eram cartas específicas? Era carta de baralho normal. Tá. Aí eu não lembro qual carta que estava cortada. Não sei se era o rei ou uma dama. Tá. Isso eu lembro. E vocês não têm conhecimento do que se tratava isso? Não. Tá. E no episódio no dia? O que aconteceu lá naquele dia? Tivemos um dia normal. Ainda de manhã, quando o Luciano estava lá na frente, eu trabalho em casa. Continuo trabalhando em casa. Ele também trabalhava comigo. Ele foi lá na frente de casa e ele ainda voltou. Ele disse, Ivanildo, eu acho que está no galpão de novo, porque o galpão estava fechado, né? Uhum. Que eu vi ele saindo. E daí tivemos um dia normal. Meu compadre ainda foi lá em casa. Como é que é o nome do seu compadre? Fernando. Fernando, tá. E ficou lá em casa até 1h pouco da tarde. Ele até convidou o Luciano aquele dia para ir em Brusque com ele, que ele é representante. O Luciano não quis. E eu voltei a trabalhar. Ali 1h pouco, voltei para a máquina e ele também. Aí depois ele deu uma saída com o Valcir, que era o nosso inquilino. Uhum. Ele estava no negócio de pintura. Ele disse, daí eu vou com o Valcir lá ver umas peças que o Valcir está pensando em reformar ou pintar, não lembro direito. Mas ele saiu com o Valcir, rapidinho foi. Ali era o quê? Uma oficina? Era uma latoaria. Latoaria, tá. Latoaria. E daí ele voltou 4h pouco da tarde, acho que era, porque eu lembro, acho que foi 10h45 que ele fez, ali perto das 5 horas. Ele voltou, no que ele voltou eu já tinha parado de trabalhar, minha sobrinha estava lá em casa, aí eu estava varrendo a costura e ainda pedi para ele estender roupa. Uhum. Daí ele estendendo roupa, ele ainda falou, aí ele fechou a cortina da garagem, que eu tinha cortina na época, ele ainda disse, daí o Ivanildo está ali na frente. Aí eu vim de bola, eu varri. Uhum. E ele ainda pegou o lixo, levou lá no latão. Eu já venho, vou lá falar com você. Ele foi de chinelo e bermuda lá na frente de casa. Uhum. Rapidinho, assim, agora eu não lembro dizer quanto tempo foi, quantos minutos ou segundos, eu varrendo a costura, já escutei eu estava arrumando as peças, eu escutei o barulho, olhei para fora, aí você já veio... O Valcir veio... O que ele falava, o Valcir? Ele só disse, chama o bombeiro, chama o bombeiro. Eu disse, o que aconteceu? Chama o bombeiro, não vem aqui. Daí eu peguei, fui para trás de casa, me ajoelhei lá na grama e disse, Deus, o que aconteceu? E daí liguei para o bombeiro, disse, eu escutei um barulho, não sei se é tiro, o que é. Daí o bombeiro, não, minha senhora, aguarda. Uhum. Daí eu já chamei a minha cunhada, que mora do lado atrás. Como é que é o nome da sua cunhada? Gisele. Gisele, tá. Aí eu chamei ela, eu disse, Gisele, vai lá ver o que aconteceu. E a minha sobrinha já começou a berrar. Como é que é o nome da sua sobrinha? A Isadora. A Isadora. Na época ela tinha 3 ou 4 anos. Tá. E daí, daqui a pouco eu já vi a polícia. Você chegou a ver o Ivanildo? Não. Só o Valcir que veio correndo pedindo para chamar ajuda. Depois que a polícia daí começou a vir gente, daí ele veio e falou. O Valcir? Mas como? E aí o que o Valcir falou para você? Daí o Ivanildo jogou ali no lado de trás, na parte de trás do carro, nós conversando, ele jogou uma vela no peito do Luciano e a gente até se afastou e nisso que ele levantou a cabeça, o Ivanildo já deu tiro. Sabe se o Ivanildo chegou a falar alguma coisa nesse momento? Não sei. Tá. Isso eu não sei, mas foi isso. Aí já deu aquele rolo de polícia e tal, e ninguém me deixava ir lá na frente. Aí, quando eu vi as bombeiras vindo, aí eu estava sentada, daí elas vieram medir minha pressão. E elas falaram, infelizmente, ele veio a óbito. Ali no local mesmo? Sim, as bombeiras vieram medir minha pressão e falaram. O senhor não foi lá ver? Não, ninguém deixava ver. Uhum. Eu saí do portão. Tá. Eu sei que esse foi um momento muito difícil, né? E aí... Depois, para processar, para entender o que tinha acontecido ou por que a senhora conseguiu descobrir o porquê. Doutora, até hoje
Eu não sei o que eu vou falar para o meu filho. Quantos anos tem o seu filho hoje? 7 anos agora. Eu estava grávida, recém-grávida, não estava nem de 2 meses. Eu não sei o que eu vou falar para ele, porque um dia ele vai descobrir, né? Ele já sabe que o papai dele está no céu, que ele está morto, mas o que eu vou falar para ele? Que, seu pai foi assassinado? Mas por quê? Também não sei, filho. Eu juro por tudo que é mais sagrado, que não tinha rixa, não tinha problema no casamento. A gente estava numa fase ótima. Eu tentava engravidar há 5 anos. E naquele mês de janeiro ali, a gente passou o mês todo indo no hospital, porque a minha sogra estava internada. A minha sogra faleceu no dia 29 de janeiro. A gente enterrou ela no domingo e na quinta-feira ele foi morto. Um filho, o meu marido Luciano tem mais 2 irmãs, né? Um filho ia de manhã, outra à tarde e outra à noite, na UTI, visitar minha sogra. Então, não tem uma justificativa que eu possa dizer, não, é isso. Eu não sei o que... Eu já fui até em psicólogo, porque é uma dor que jamais... Ele ceifou... Ele acabou com o meu casamento e ele privou o pai de conhecer o filho. Entendeu? Meu filho não vai conhecer o pai. E a gente estava tentando engravidar, era mais por ele, que ele queria muito. Entendeu? E ele, mesmo ali, assim que eu descobri, ele coçava a minha barriga e ele dizia, eu tenho certeza que vai ser um menino. Vocês não sabiam ainda que era um menino? Não, eu fui saber... Ele morreu no dia 2, acho que era dia 20 de fevereiro, 21, que daí eu tinha ultrassom marcado, que eu fiquei sabendo que era um menino. Tá. De lá para cá transcorreram alguns anos, né? Você teve algum contato com o Ivanildo ou com a família dele para conversar, tentar entender? Não, nunca. Nem cruzar em mercado, em shopping, em rua, nada. Nunca cruzei com ninguém. O seu Valci, ele arrendava ali o local de vocês e trabalhava ali, é isso? E às vezes o Luciano auxiliava ele ali? Ele recém porque naquele dia ele estava ali auxiliando ele, é isso que eu queria saber. Assim, ele não trabalhava junto? Ou seja, foi o episódio daquele dia que ele foi ali com o Valci? Não, de vez em quando ele estava. Tá. Porque a gente mora atrás do galpão, né? Então, de vez em quando ele estava ali, batendo papo, conversando. Depois desse... E o Valcir não tinha carro naquele momento, ele não tinha nem carro nem moto, e por isso que ele também saiu com o Valcir. E o Valcir, depois disso, a senhora teve contato com ele? Ele ficou mais um tempo lá em casa, lá no galpão, mas aí ele não deu conta de pagar aluguel, aí ele saiu. Nunca mais? Depois eu não... Nunca mais viu ele? Não, nunca mais. E antes, logo depois que aconteceu o crime, um dia ele chegou para trabalhar, tinha um papel com letras de revista colado, ameaçando ele. Ele que era para ele ficar quieto. Não fale demais. Sabe se nisso aí também tinha cartas de baralho? Não, só tinha essa folha dobrada no... Ele mostrou para a senhora isso? O Valcir mostrou. O que dizia ali? Alguma coisa de silêncio, eu não lembro agora. Porque também eu mudei de celular e daí eu perdi a foto, né? Mas eu acho que na época eu mandei para o investigador. Certo. E depois disso foi que o Valcir saiu dali? Não, ainda ficou mais um tempo. Um tempo ali. Mas depois você não sabe para onde é que ele foi? Não, perdi contato também. Tá bom, estou satisfeito. Muito obrigado. Doutores Amarildo e Ricardo, tem a palavra pela defesa. Obrigado. Bom dia, Daiana. Daiana, você pode dizer para a gente, mais ou menos, aproximadamente, a altura e o peso do Luciano, quando aconteceu o fato? A altura, eu acho que era 1,72, 1,76, se eu não me engano. E o peso, Não vai lembrar? Não vou lembrar. Talvez entre 80 e 90, que ele estava bem barrigudinho. A questão do telefone, você lembra do número do telefone que você disse que vocês usavam mesmo? É o mesmo até hoje que eu tenho. Qual é? 8487-7246. Eu juntei, quando eu fui dar meu depoimento, eu fui na Oi, peguei o histórico de meses e levei e entreguei lá na delegacia. Perfeito. Tá, Daiana, a questão uma dúvida. Você falou que ligou para o Sérgio quando aconteceu o fato? Sim, Sérgio é amigo nosso, amigo benzidor.
atende na casa dele? Essa que é a questão. O Sérgio esteve no local dos fatos no dia? Não. Você ligou para ele, mas ele não se preocupou em vir ali ver qual Ele era? estava em viagem? Ele Ele estava em tinha viagem. van na época? Tá. O Sérgio, pois você falou que ele é benzedor, mas ele é benzedor... Benzer. Porque na realidade, nos depoimentos na delegacia, tanto nos depoimentos de delegacia como na instrução, foi falado em templo de caridade, falado em local de trabalhos de umbanda. A gente precisa esclarecer, porque ele mesmo, no depoimento dele na delegacia, falou que você e o Luciano, no caso, nunca pediram para fazer um trabalho relacionado em questões matrimoniais. Então, eu achei estranho que no depoimento dele ele colocou que vocês dois nunca pediram para fazer um trabalho. Então, ele fazia trabalho para outras pessoas? Se ele faz, aí eu não tenho conhecimento. Ele benze, ele dá passe, não sei se você é espírita, entende alguma coisa, mas a pessoa vai lá e é troca de energia. Ele lê tarô também, sabe? Luzes, tarô, essas coisas assim. E na época a gente ia uma instituição de caridade lá em Rancho Queimado, ele fazia viagem para lá também, que ele tinha van. Só a senhora Daiane, peço só que a senhora responda virada para cá por causa da câmera, desculpa. tá? Doutor? Sim. E o Luciano ia com frequência nesse espaço do Sérgio? A gente ia uma vez por mês, talvez duas. A gente também doava cesta básica, leite. Na semana do fato, você sabe se o Luciano esteve lá? Foi, foi acho que na quarta-feira. Na quarta-feira que o Sérgio fazia atendimento, aí ele foi lá ser benzido. Você conheceu o seu sogro, obviamente? Meu sogro? Sim. Sim. O seu sogro era pai de santo? Se ele era, não é do meu conhecimento. Você não Mas sabe? ele ia em benzidor também, normal. Normal. Então, tá. Doutor Ricardo? Daiana ou Daiana. Daiana? Tá. Daiana, primeiro a defesa compartilha aí o dor e sofrimento que vem se passando aí esses longos anos. Sou bem objetivo aqui. Como é que era a divisa do imóvel de vocês com ali do Ivanildo? Era um muro alto? É um murinho alto. E o do Ivanildo ali na frente, se tivesse fechado, eu não conheço, tá? Teria como acessar ali para o imóvel dele ou não? Não sei se você entendeu a pergunta. Tem um muro e daí tem uma chapa de... Essas que nem dá para fazer telhado, aluminó. Assim, uma vez o filho dele tinha esquecido a chave, o Anderson, que acho que ele trabalhava ali na época ainda, aí ele até usou a nossa escada e pediu para pular. Tá. Então, se tivesse fechado ali, teriam acesso pelo terreno de vocês, pelo muro, é isso? Vamos imaginar que o imóvel do Ivanildo estivesse todo fechado ali, né? Porta fechada e tal. E se quisesse adentrar no imóvel dele, seria possível... Pulando o muro? Pulando o muro de vocês? Sim, ali? o nosso ou do outro lado, né? Certo. Da Hennigs, da empresa. Tu mencionou ali que o Ivanildo e a esposa dele estavam separados, que tu tomasse conhecimento, né? Sabe há quanto tempo? Não sei. Porque eu não ia na casa, não frequentava a casa dela, né? A senhora mora no mesmo local ainda? Moro. E a senhora sabe se o Ivanildo, depois dos fatos, esteve lá no local? Não, eu nunca vi. A senhora disse que nunca viu ele, mas sabe se ele esteve lá para buscar as coisas dele, alguma coisa assim? Não, eu só sei que no dia, eu não sei se foi agora no dia ou no dia depois, eu liguei pro corretor, que tinha a placa lá de aluga, de vende, eu acho que era vende, era Hélio, acho que é o nome dele. Eu tinha o contato no telefone dele e daí eu liguei para ele, disse, pelo amor de Deus, troca essa fechadura ali porque o Ivanildo matou meu marido e eu tô com medo. Só para finalizar, Daiana, e essas cartas que apareceu lá, rasgadas, parece, né? Foi isso que eu entendi, né? A senhora não sabe de quem que era isso? Não. Na época não tinha câmera na frente de casa.
Depois que aconteceu, eu coloquei câmeras daí. Entendi. Porque eu estava grávida e sozinha e estava receosa. Sim, estou satisfeito. Ok. Sem perguntas pelo juízo, senhores jurados, caso os senhores tenham algum questionamento a fazer a depoente, os senhores poderão, então, erguer a mão, mas fazer o questionamento por escrito. Alguém tem algum questionamento? Por favor, erguer a mão. Não? Então, vamos encerrar a oitiva da senhora Dayana. Doutores, senhora Gisele, né? Bom dia. Bom dia. Senhora Gisele, a senhora pode dizer seu nome completo, por gentileza? Gisele Bernardi. Nome de seus pais? Gilmar Bernardi. E a mãe? Linésia Bernardi. A sua data de nascimento? 24/7/82. A senhora tem algum parentesco com Luciano Bernardi? É meu irmão. Então, diante desse vínculo que a senhora tem com a vítima do processo, a senhora vai ser servida na condição de informante. O Ministério Público tem a palavra. Bom dia. Bom dia, Gisele. A senhora conhece o seu Ivanildo? Conheço. Há quanto tempo e de que circunstâncias a senhora conhece ele? Acho que eu acredito, mais de 20 anos. E o Luciano e o Ivanildo se conheciam, eram amigos, tinham Sim. alguma desavença, tem alguma coisa? Não, eu não sabia de desavença nenhuma. Certo. Então, o seu Ivanildo, hoje ele vai ser submetido a julgamento por ter tirado a vida do Luciano lá no ano 2017. A senhora ficou sabendo desses fatos, é isso? Sim. Eu gostaria que a senhora relatasse para a gente o que aconteceu lá naquele dia, dentro, claro, daquilo que a senhora se lembra, né, e da sua ótica, né, que você vivenciou aquilo lá, por favor. Eu estava... É difícil para mim falar. No seu tempo. Se a senhora quiser uma água, é só avisar. E quando a senhora estiver com condições, por favor, daí nos avise, tá? Não tem pressa. Obrigada. Eu enterrei minha mãe no domingo anterior, e como eu morava no fundo da casa dela, meu irmão do lado também, eu tinha passado a semana fora, porque eu não queria, era muito recente. Aí, na quinta-feira, dia do assassinato, eu fui em casa buscar roupa, que eu estava na casa da minha irmã, que era mais próxima. Eu cheguei lá por volta das 4h, e eu estava na minha casa, aqui nos fundos. Aí a minha cunhada só veio me pedindo ajuda, assim, Gisele, vai lá na frente, que aconteceu alguma coisa, e o Valci, que era o que tinha o galpão alugado ali, né, que era do meu irmão, não quer deixar eu entrar lá. Aí, quando eu cheguei lá, eu só peguei o corpo do meu... Porque eu não sabia que ele tinha levado um tiro na hora da... Peguei o corpo do meu irmão e tentei acudir. Eu vou suspender um pouquinho o depoimento. Vamos pausar um pouquinho. Só um pouquinho, né? A senhora não tenha pressa. Está pausado ainda, tá? Não, só deixa ela se recompor. A senhora não tenha pressa, toma água. Quando a senhora achar que podemos prosseguir, a senhora avisa, daí, tá? Só um pouquinho. Então, agora... Quanto acabar, melhor. Agora, então, vamos dar prosseguimento. Se a senhora quiser mais tempo, a gente confere mais tempo, tá? Não, podemos prosseguir. Então, pode continuar. E aí, no que eu estava acudindo o corpo do meu irmão, aí o inquilino dele disse assim, não, o Ivanildo veio aqui e deu um tiro nele. E aí eu passei a mão no telefone e liguei para a Lely, que é a esposa do Ivanildo, porque nós tínhamos contato. Inclusive, o meu filho hoje com 17 anos, na época ele tinha 9. Ele tem um filho da idade do meu, os dois brincavam junto. Em dezembro, inclusive, ele tinha dormido lá na casa do Ivanildo, porque eles brincavam de videogame, e eu tinha o contato dela. Aí eu liguei, Lely, o que aconteceu? O Ivanildo veio aqui e deu um tiro no Tizil. Ela assim, eu não sei, Gisele, ele anda alucinado e muito agressivo, eu não sei o que aconteceu. E nisso aí eu liguei para minha irmã, só que aí a Dai já tinha ligado para minha irmã chegou. E aí chegou a polícia, tudo, e foi tudo... Aí fui para trás, não queria dar notícia até para minha cunhada, porque ela estava grávida, e foi isso tudo que aconteceu. Aí fui até com a polícia na casa dele, mas ele já tinha sumido, porque eu sabia onde que ele morava.
A senhora tinha algum conhecimento de alguma desavença do Luciano com o Ivanildo, alguma coisa, não? Não. Nós se dava assim, fazia carne junto, nós estava sempre, não sempre junto, mas assim, Tinha uma relação de vizinhança e amizade Isso. não tão íntima, mas isso. normal. Assim. Eu vou dizer para ti que é até mais para íntimo do que o normal, porque assim, tanto que se eu deixava, hoje em dia eu penso, né? Sim, a senhora deixava os filhos lá na casa dele. Entendi. E o vice-versa dele também vinha brincar, andar de bicicleta com o meu. Entendi. O relacionamento do Luciano com a esposa, a Daiane, na época, estava tranquilo, estava bem, estava ao momento tumultuado? Como é que era o momento do relacionamento do Luciano? Era um momento de muita felicidade, tá? Ele estava, assim, meu irmão tem uma filha de solteira, e o sonho dele era ser pai novamente, e ele estava tentando, e ela estava grávida de 5 meses. Então, assim, do relacionamento deles é inquestionável, porque não... Ele estava muito feliz. Nós só estávamos passando um luto, porque nós tínhamos acabado de perder a mãe, que minha mãe foi suicida. Mas o relacionamento deles estava... Estava muito... E a senhora tem conhecimento do relacionamento do Ivanildo com a esposa? Como é que estava naquela época? Assim, que ela me relatou, estava bem conturbado. O que ela relatava para você? Assim, que ele é agressivo, que os dois... Ela queria separação, e ele não aceitava. Sabe se no dia do disparo eles estavam de fato separados ou ainda estavam juntos? Não sei te informar isso. Tá. E o Ivanildo alega que o Luciano tinha um relacionamento com a esposa dele. E que isso seria um motivo que... um possível motivo dele ter feito esse disparo contra o Luciano. Tem conhecimento de alguma... Não, eu nem acredito nessa hipótese. O Luciano tinha, não digo relacionamento amoroso, assim, mas ele convivia com a esposa do Ivanildo? Se frequentava, se conversava? Não. Eu vou dizer para ti que o meu contato com a Lélia era por causa das crianças. Geralmente, quem estava ali era o Ivanildo. Nós tínhamos contato com o Ivanildo. Com a Lélia, só de, está tudo bem, o Felipe está tranquilo, que era o meu filho. Ou seja, a só. proximidade maior era do Ivanildo com a família de vocês? Sim. Assim, nunca vi a Lélia ali em casa. Ela nunca veio ali em casa. Depois que isso aconteceu, né, aquele momento doloroso, chegaram a conversar com algum familiar do Ivanildo ou com o próprio Ivanildo para tentar entender o porquê dessa conduta? Não. Não, só na hora ali da morte que eu liguei para ela perguntando o que tinha acontecido. Ela não sabia nem que tinha acontecido ainda? Ela só disse que ele andava alucinado. Certo. O Valci, que era o rapaz que estava lá com o Luciano no momento do disparo, ele chegou a relatar para você se naquele dia o Luciano e o Ivanildo chegaram a discutir alguma coisa, a brigar por alguma coisa, não? Não, ele não relatou nenhuma discussão. Ele só relatou que o Ivanildo já tinha vindo ali. Só que o meu irmão não estava lá no momento. Ele já tinha ido antes ali. Isso. Tá. E que se na hora do que ele efetuou o disparo, ele chegou a falar alguma coisa para o Ivanildo, o Ivanildo chegou a falar alguma coisa para o Luciano? Não, parece que ele só jogou uma vela. Que tipo de vela? Uma vela de 7º dia. Ele jogou em cima do Luciano. Do Luciano. Não sei se foi para distrair, não sei te explicar também por quê. E aí efetuou o disparo. Isso. O disparo atingiu onde? Assim, eu não estava presente. Eu sei que o Valci falou para mim que foi a queima-roupa. Assim, ele jogou a vela, no que o Tizio fez assim, para olhar para a vela, ele veio... Tizio era o apelido do meu irmão. Então. Sim. Mas é isso que eu perguntei, em que parte que o seu irmão levou o tiro? Foi aqui no peito. No peito. Quando a senhora chegou, ele já estava sem vida? Eu acreditava que ele estava vivo, assim, porque quando eu cheguei, até então, foi tudo muito rápido, eu só vi ele no chão, o corpo dele, assim, expulsando sangue, e ele com o olho aberto, assim, saía sangue pela boca, né? Mas não conseguia falar nada? Não, eu só acudi na esperança que... Eu não sabia que ele tinha caído, batido com a cabeça, aí foi que o Valci deu um tiro. Mas os bombeiros disseram que ele já caiu morto. Tá bom, estou satisfeito. Obrigado. Obrigada. A defesa tem a palavra. Gisele, você lembra da altura e do peso do seu irmão? Doutor, só está ligado o microfone, doutor? Está. Ok, obrigado, doutor. Você lembra da altura e peso do seu irmão, mais ou menos?
Eu acredito que ele tinha 1,80 m, uns 90 ou 100 quilos. 90 a 100 quilos? 1,90 m, é isso? Não, 1,85 m, alguma coisa assim. Eu não sou boa com números. Era mais alto que você? Sim. 90 a 100 quilos, mais ou menos. Gisele, me diz uma coisa. Você contactou o Sérgio no momento do fato, não? Quem é Sérgio? O Sérgio é aquele que tem o templo de caridade lá. Acho que sim, cheguei a ligar para ele. Ele esteve no local no dia dos fatos? Não. Não esteve no local? Não, que eu me lembre, não. Tá. O Sérgio, ele disse, em um determinado momento do depoimento, fala que ele tinha um templo de caridade, outro disse que ele tinha um local de encontro espíritas. Você sabe me dizer exatamente o que ele fazia, o que ele tinha? Eu conheço como um templo de caridade. Ele era pai de santo, não? Não, assim, eu tenho ele como amigo. A família tinha como amigo. Você frequentava aquele espaço? Não. Eu fui uma vez fazer benzimento. E não foi mais? Não sentiu necessidade ou não gostou? Como... Não, porque... É porque eu morava no Progresso e ia depois no Passo Manso. E depois do que acontecido, para mim não ficar relembrando, eu voltei a morar no Progresso. Eu fiquei 5 anos no Progresso de novo, que é do outro lado da cidade. Mas o Luciano frequentava aquele local? Assim, ó, não sei dizer se era frequentemente ou não. Mas ele ia lá? Você sabe se ele... Porque você morava do lado da casa dele, né? Vocês conversavam, né? Assim, se eu disser para ti que eu vi ele uma única vez lá, eu vou estar mentindo. Eu nunca vi. Você sabe se ele foi lá naquela semana dos fatos? Não sei te informar. Eu não estava ficando a semana em casa devido ao falecimento da minha mãe. Entendi. O seu pai é separado da sua mãe, né? Sim, eles estavam separados 6 anos. O seu pai era pai de santo? Eu desconheço isso. Sem mais perguntas, Excelência. Obrigado. Sem perguntas pelo juiz, ou se algum jurado tiver um questionamento, por favor, erguer a mão. A senhora chegou a ouvir o Ivanildo falar alguma coisa para o Luciano no dia dos fatos? Não. A senhora... Não, eu estava uma semana fora de casa. Eu voltei justo naquele dia. Em outro momento, a senhora chegou a ver alguma vez o Ivanildo falar alguma coisa para o Luciano que pudesse demonstrar alguma animosidade? Não, nunca vi os dois discutir. Nem no dia do fato, nem antes? Nem antes. Sem mais perguntas, então vamos encerrar a oitiva da senhora Gisele. Bom dia, senhora Nicole. Bom dia. Senhora Nicole, a senhora pode dizer seu nome completo, por gentileza? Nicole Lana Machado. O nome de seus pais? Kelly Regiane Lana e Jerry Passig Machado. A data de nascimento da senhora? 19/11/94. Senhora Nicole, a senhora tem algum vínculo com Luciano Bernardi? Não, eu nem conheço. Ivanildo da Silva. Ele foi marido da minha mãe. Ok. Diante desse vínculo que a senhora tem com o acusado do processo, a senhora vai ser ouvida também na condição de informante. Senhora Nicole, eu vou passar agora a palavra ao Ministério Público, que fará perguntas diretamente à senhora. Eu só peço que a senhora responda as perguntas sempre virada para a minha direção, tá bom? Tá. Doutor? Obrigado, Excelência. Bom dia, Nicole. Bom dia. Então, o Ivanildo hoje ele está sendo submetido a um julgamento, né, por ter tirado a vida do Luciano. O Ivanildo, ele foi casado com a sua mãe, é isso? Eles ficaram juntos de quando eu tinha 3 anos até um pouco antes de ele cometer o crime. Deu mais ou menos quanto tempo junto de relacionamento deles? Não sei, uns 15, 18 anos, talvez. Tá. Eu tinha 21 anos, 23. O senhor chegou a morar com o Ivanildo? Sim.
E saiu de lá quanto tempo antes do fato aqui? Eu saí de lá com 21 anos, porque, assim, nunca foi uma relação boa. Assim, eu também não tenho, assim, que ele me maltratava, eu não tenho coisas, assim, para falar. Mas nunca foi uma família, nunca foi, tipo, tô com a tua mãe, vou te criar como se tu fosse uma filha. Tipo, um exemplo a minha tia, tipo, os meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos, e daí, por um tempo morou eu, minha mãe, minha avó, minha tia, meu tio. A minha tia começou a se relacionar com o marido dela atual na mesma época que minha mãe começou a se relacionar com o Ivanildo. Esse meu tio, ele é um pai para mim, entende? Tipo, ele é uma pessoa que nunca morou comigo, mas eu tenho um carinho, ele me buscava na creche, ele cuidou de mim. Então, o Ivanildo nunca teve essa relação de cuidado e carinho comigo, era sempre tipo, tu vai morar aqui com a gente. E quando eu tinha 21 anos, ele começou a falar para minha mãe que estava na hora de eu ir viver minha vida, que eu já era adulta, que eu podia morar sozinha. E aí, com 21 anos, eu saí de casa, não porque eu quis, mas porque eu fui meio que convidada a sair. Só que aí eu acho que foi onde piorou bastante as coisas, porque, de certa forma, eu estava sempre ali mediando a situação. Mas e mediando aí, o quê? O que acontecia que precisava de mediação ali? Eu não sei nem explicar, era uma loucura, assim, sabe? Tipo, assim, ele não sei, tipo, ele não trata, ele dizia pra minha mãe assim, ninguém da tua família gosta de ti, tua mãe não gosta de ti, tua mãe só gosta dos teus irmãos, não vai ver tua mãe. Daí eu ficava, não, mãe, vamos lá na avó. Só que aí, ele controlava a sua mãe, botando a família dela contra ela? Dizendo para ela que ninguém gostava dela, assim, sabe? E aí eu ficava tipo, não, mãe, vamos lá na avó. Então, tipo assim, eu passava muitos fins de semana na casa da minha avó, tentava convencer ela a ir comigo, sabe? Ele tinha ciúmes dela, é isso? Não falava isso, entende? Por isso que é muito sutil, assim, eu não sei. Tá, mas de alguma forma ele controlava ela, de acordo com o que estás falando aí. Ele dizia para ela que a família dela não gostava dela, e isso ia deixando ela mais longe da família. Certo. O Luciano tu conhecias? Não. Não? Tu nem sabe quem é? Eu sei que eles tinham, ali onde o Nido tinha a oficina, eu sei que ele era o vizinho, mas é isso que eu sei. Tipo, sabe se o fui Ivanildo lá. tinha alguma relação com o Luciano, de amizade, inimizade, alguma coisa, não? Assim, o que eu ouço falar é que eles eram amigos, mas assim, eu nunca vi... Tu não vivenciou? Não vivenciei. Tem conhecimento que eles tinham uma amizade. Isso. É isso. E a tua mãe, em relação ao Luciano e a família dele, tinha alguma relação? Assim, que eu sei, não. Assim, o que eu sempre vi foi minha mãe em casa, tipo, ela sempre estava em casa, entendeu? Sozinha, cuidando do meu irmão, né? Porque eles têm um filho que é o Anthony, que hoje tem 19 anos, mas ela estava, assim, eu sempre vi a minha mãe, eu, como filha, eu sempre vi minha mãe nesse papel. Casa para o trabalho, tipo, ela pegava férias, ela nunca ganhou muito bem. O dinheirinho das férias que ela ganhava, ela comprava tinta para pintar a casa. Ela não ia lá gastar com ela, sabe? Então, eu sempre vi minha mãe nesse papel de ir em casa, cuidando da casa, tentando deixar a casinha dela bonita. Tá. E quando esse fato aconteceu, sua mãe ainda estava convivendo com o Ivanildo ou eles já tinham se separado? Não, ela tinha... Ele assim... A relação deles foi piorando muito, ela começou a ficar com medo e daí um dia ela foi para casa da minha avó, mais ou menos um mês antes disso acontecer. Mas ela tinha medo do quê? Ele estava bem violento com ela, assim. Mas ele não chegou a agredir ela? Não que eu saiba, né? Violência, você diz, no trato? Entendi. Como é que tu tomaste conhecimento desse episódio aqui que o Ivanildo tirou a vida do Luciano? Assim, se eu te falar detalhadamente, eu vou mentir, porque faz 8 anos. Aquilo que você eu se acho que a minha mãe me ligou. Tu acha que acredita? Eu tu acha acho que que foi que a tua mãe te ligou e falou que tinha acontecido? Que o Nido tinha matado o Tizil. Tem uma passagem tua aqui num depoimento que tu fala que o Ivanildo começou a mandar umas mensagens meio sem nexo no Pro celular da minha mãe, né? Que tipo de mensagem era essa? Se eu te falar as mensagens, eu também vou estar mentindo, mas na época não foi entregue o celular dela, será? Não tem problema. Isso a gente vê na hora da exposição da prova, assim, eu digo assim, mas daquilo que o senhor se lembra, do seu testemunho.
É que eu não lembro mesmo, assim, porque faz 8 anos. Eu lembro que quando ela saiu de casa, que ela foi morar com a minha avó, eu desenvolvi crise de pânico. Eu estava sempre ansiosa, achando que ele ia matar ela. Assim, então, mas se tu me perguntar detalhes, eu realmente não vou lembrar. Mas depois, assim, depois eu tive crise de pânico, eu tive que tomar remédio. Foi um período assim que eu ficava muito ansiosa e eu tava, assim, eu ligava para minha mãe 20 vezes por dia. Eu chegava, quando ela estava no trabalho, eu ainda ficava mais tranquila. Mas assim, ó, das 5h30 às 10 da noite, eu ligava para ela e eu ficava monitorando assim para ver se estava tudo bem, sabe? Então foi um período que foi bem difícil. Tu tens conhecimento se o Ivanildo questionava a fidelidade da tua mãe, não? Assim, eu sei que ele alega que matou o Tizil por causa disso, né? Mas antes eu não sabia de nada. Assim, antes disso acontecer, não sabia. Nunca visse nada da tua mãe com qualquer pessoa ou com o Luciano que pudesse indicar? Não. A minha mãe, eu acho que assim, que ela jamais trairia ele, assim, sabe? Ela é uma pessoa que é introvertida, que anda de cabeça baixa, que ela só não quer atrapalhar ninguém, assim. Ela foi se diminuindo para tentar não causar nenhum problema, sabe? Tá. E depois que esse fato aconteceu, vocês tiveram alguma espécie de contato com o Ivanildo, não? Uma vez, logo depois que isso aconteceu, eu estava na casa da minha avó e o telefone da minha mãe tocou. E eu atendi rápido porque eu achei que era o advogado. Eu nem olhei o número, nada. E a minha mãe, tipo, ela nem sabe mexer direito em celular, então ela não salva os números, assim, sabe? Fica só o telefone mesmo. E daí eu atendi e era ele. E daí ele falou, quando eu reconheci a voz, daí ele falou, oi, Nicole. Daí eu peguei e falei, isso eu lembro bastante. Daí eu falei, oi, Nido. Tipo assim, não sabia nem o que falar, né? Daí ele falou assim, só queria te dizer para ficar tranquila. Daí eu falei, difícil, né? Daí ele pegou e falou, não, fica tranquila. Tá tudo bem com vocês. Daí foi esse o contato que eu tive com ele, essa ligação. E depois nunca mais? Nunca mais. Algum familiar dele, alguma espécie de contato, alguma coisa? Não vi ninguém, não. E como é que está tua mãe hoje? Ela não tá bem, assim, né? Ela ficou doente, assim, sabe? Tipo, ela não é a pessoa que ela era. Eu tenho um namorado recente e esses dias eu peguei fotos da minha infância e eu estava mostrando para ele. E ele falou, tua mãe é irreconhecível. Tipo, olhando as fotos da tua infância e ela hoje. Ela anda só olhando para baixo, ela não fala muito, se tu não falar com ela, ela não fala contigo. Ela com certeza não ficou bem de tudo isso que aconteceu, sabe? Hoje ela mora sozinha, mora com você? Ela mora com meu irmão. Seu irmão. Quantos anos tem seu irmão? Eu acho que 19. 19. É o filho do Ivanildo. Isso. Tu tens conhecimento se o Luciano tinha alguma desavença com alguém ali na rua, alguma coisa assim, não? Eu realmente não sei. Ah, tá, o Luciano você mal conhecia. E o Ivanildo com mais alguém tinha algum problema, não? Eu realmente não sei também. O Ivanildo alguma vez se queixou de alguma desavença dele com outra pessoa? Não que você tenha presenciado, mas que ele reclamava, o fulano me incomoda e não sei o quê. Não lembro. Tá bom, estou satisfeito, obrigado. Obrigada. Doutores, pela defesa, tem a palavra. Bom dia, Nicole. Bom dia. Nicole, na época ali que aconteceu esse fato, a tua mãe e o Ivanildo, eles estavam juntos, separados, tu lembra? Eu lembro que a minha mãe estava morando na minha avó. Há quanto tempo? Acho que aproximadamente 1 mês. Eu lembro que ela saiu de casa ali na época de fim de ano. Tá. E qual o motivo dessa separação, sabes? Então, ele começou a ficar falando, quem é teu amante? Me fala quem é teu amante. E ela começou a ficar com medo dele e saiu de casa. Tá. E depois dos fatos, depois do fato, né, acontecido, o Ivanildo teve contato com a tua mãe? O promotor já perguntou, mas ele foi conversar com ela? Vamos. A ligação que eu atendi foi no celular dela, tá, né? Graças a Deus que realmente Deus deve ter
soprado no meu ouvido e quem atendeu fui eu, mas a ligação que ele fez foi no celular dela. Não, tudo bem, mas minha pergunta é o seguinte, sabe se eles tentaram reatar ou se separaram definitivamente? Se ele teve contato com ela pessoal, ou ela comentou? Que eu saiba, não. E a tua mãe, assim, qual era o sentimento dela em relação ao Ivanildo? Ela gostava do Ivanildo? Como é que ela... Você que morava junto ali... Ela sempre tentou lutar para fazer a família deles dar certo. Ela sempre quis muito ter a família ali, a família. Ela sempre quis cuidar da casa, ela sempre quis construir uma família. Tá. E ela comentou contigo, nesse período que ela ficou separada, né, que ela saiu de casa, eu vou dar um tempo, quero voltar. Vocês chegaram a conversar em relação a isso? Não, ela só... Não. Nicole, tu sabes... Teus pais são separados também, né? Sim. Tu sabe qual é o motivo da separação deles? Doutor, Sim. eu não vejo pertinência para o caso, tá, doutor? É que tem essa informação nos autos, Excelência. Mas eu não vejo pertinência, pode trazer exposição para eles de fato extraprocessual. Né? Mas é uma informação que vai fortalecer uma tese da defesa, Excelência. Peço compreensão, porque a gente traçou uma tese e essa informação é bem importante. Não, mas eu mantenho o indeferimento do questionamento, tá, doutor? Tá ok, entendi. Sem mais perguntas, então. O juízo não tem questionamento. Se os senhores jurados tiverem algum questionamento, por favor, erguer a mão. Não. Então, vamos encerrar a oitiva da senhora Nicole. Só um pouquinho, que parece que um jurado tem questionamento. A senhora sabe se alguns dos envolvidos faziam uso de drogas? Não sei. Ok. Então, sem mais perguntas, vamos... os jurados não têm mais perguntas, né? Então vamos encerrar a oitiva da senhora Nicole. Senhora Kelly, bom dia novamente. A senhora pode dizer seu nome completo, por gentileza? É Kelly Regiane Lana. Nome de seus pais, senhora Kelly. Marlete Lana e Gilmar Lana. Sua data de nascimento? 7/7/76. Senhora Kelly, a senhora teve algum vínculo com o senhor Ivanildo da Silva? Sim. Foram companheiros? É. Ok. Então, diante desse vínculo, a senhora vai ser ouvida aqui na condição de informante e o Ministério Público tem a palavra. Obrigado, Cris. Bom dia, Kelly, tudo bem? Bom dia. Kelly, o Ivanildo está sendo julgado hoje por ter tirado a vida do Luciano, lá no ano de 2017. Por quanto tempo tu conviveu com o Ivanildo? Durante 20 anos. 20 anos. Tá. Quando esse fato aconteceu, vocês ainda estavam juntos ou separados? Estava há 1 mês separada dele. Tá. Tu não estava presente no momento Não estava. do disparo. Como é que tu ficasse sabendo dessa situação? A irmã dele me ligou, eu estava no trabalho, e ela ligou dizendo, né, o teu ex-marido, louco, atirou no Tizil e matou o Tizil. Tá. Durante esse tempo de relacionamento que a senhora teve com o Ivanildo, como é que era o relacionamento de vocês, a vida de vocês? Assim, no início, né, foi, assim, digamos, normal, foi bom, fomos felizes e tal. Mas, assim, com o passar do tempo, né, foi ficando cada vez pior, porque ele se tornou uma pessoa bastante autoritária, repressora, né? Então, foi se tornando, assim, bem complicado lidar com ele, assim, né? Em que sentido ele se tornava opressor? Pra gente ter Em todos os sentidos, assim, né? Daí... tinha ciúme de tudo, de todos, pessoas da minha família. Tinha, assim, complicação também, né, assim, em relação a ele ter filhos, né, com outra pessoa. Daí, então, também, né, gerava conflitos, ciúmes. Eu tinha também uma filha do meu primeiro casamento, então também tinha conflitos. Então, era uma relação bastante complicada, assim, né? Todos, assim, não tinha, assim, muito apoio familiar, muita união, né? Então... A senhora conhecia o Luciano?
conheci, assim, né? A Dizer, senhora, assim, a senhora tem algum relacionamento com a família dele, ele, de Não, convívio? só assim, às vezes, né, ela levava o filho dela, a Gisele, levava o filho dela lá na minha casa para brincar com meu filho. Daí a gente conversava ali 5 minutos, era o único... Era o contato que a senhora tinha com eles. O relacionamento em si mais era das crianças entre si? Eles brincavam ali final de semana, né, mas quem tinha um relacionamento assim com o Luciano e a família do Luciano era o Ivanildo, porque eu trabalhava de segunda a sexta no meu horário comercial, chegava em casa sábado, limpava a casa, ficava cuidando das coisas, entendeu? Ele, como era uma pessoa que não era funcionário, tinha a própria empresa dele, então ele tinha o horário livre, então eles saíam, faziam carne, bebiam, né? E enquanto que eu estava ali trabalhando, levando uma vida certinha, né? Não estava bom. A senhora tem conhecimento de alguma desavença do Ivanildo com o Luciano? Não. Não? Só nos últimos tempos ele começou a falar mal do Luciano. Daí eu imaginei que eles estavam tendo um atrito, um conflito, né? Mas conforme elas me disseram, não tinha nenhum conflito entre os dois. Ele estava falando mal do Luciano? Ele começou a dizer que o Luciano queria se mudar, porque tinha uns caras que queriam pegar ele, não sei o quê, umas coisas assim, sabe? Mas eu também não sabia, né, o porquê. Mas nunca nada. presenciou nada? Eu nunca presenciei nada, só o Ivanildo começou a falar mal do Luciano nos últimos meses, assim, né? Mas Chegou a falar se eles brigaram, alguma coisa? coisa? Ele era muito amigo do Luciano sempre, eles eram muito amigos, eu só via fotos das saídas dele, que eu nem sabia, entendeu? Porque eu trabalhava, né, o tempo todo, levava a minha vida certa, né? E enquanto que, né, eles tinham uma vida mais livre, daí eles faziam as coisas lá que eles gostavam, né? Certo. O seu Ivanildo alega que a senhora estava tendo um relacionamento extraconjugal e ele desconfiava do Luciano. Ele chegou a falar isso para você? Ele no dia que eu fui embora, um mês antes, né, de ele cometer essa atrocidade, vamos dizer assim, ele ficou da meia-noite às 6 da manhã, me torturando em casa para me confessar e dizer quem era meu amante. Aí eu fugi, fui embora. E ele não estava satisfeito com a senhora dizer que não? Porque eu pensei assim, a vida inteira eu conseguia acalmar, porque eu era uma pessoa calma, digamos, do relacionamento, e ele era pessoa, né, alterada, assim, né? Então eu sempre fiz papel de psicóloga para ele, assim, né? Só que nos últimos tempos ali eu não conseguia acalmar ele. Ele dizia que eu tinha que falar, que eu tinha que confessar. E daí eu fui embora, né? Mas ele nunca falou quem era, nada. Ele só queria que eu falasse quem era, entende? Certo. Ele relata aqui que tem uma gravação, ou tinha, de você tendo um relacionamento extraconjugal. Ele chegou a falar isso para você? Isso daí, assim, eu já vou dizer, nisso não sei o que ele está armando, né? Mas assim, eu sei o real motivo, tá? Eu sei que assim, ele ameaçou a pessoa que estava lá, que viu o Ivanildo matar o Luciano. O motivo foi por dinheiro e ele só está falando isso para reduzir a pena dele ou para não ser preso. Só por questão de ordem, Excelência. É a esposa, mas ela tá. Não foi isso que o promotor perguntou. Mas ela pode falar? Não, pode responder isso aí. Posso responder. Então eu faço assim, essa pergunta. O que essa pessoa falou para você? Assim, o que ele está alegando, tá? O pessoal está falando na rádio que ele matou por motivo de traição, como se isso fosse verdade. Inclusive, eu vou processar eles, tá? O que está acontecendo comigo é uma injustiça muito grande, tá? Mas é só para dar... Assim, até hoje eu não tive homem nenhum, 8 anos separada. Se eu tivesse algum homem, por que até hoje eu não tenho? Eu poderia levar um homem por dia em casa, então, se fosse, né? Entendeu? Então, ele está fazendo isso só para amenizar a pena dele, tá? Isso é muito sério mesmo o que está acontecendo. Okay. E eu vou entrar com um processo. Excelência, questão de ordem. É bem sério realmente o que está acontecendo aqui. É um julgamento. Eu respeito a senhora, mas a senhora tem que... só isso que eu quero. Mas a senhora tem que falar sobre os fatos, não o que a senhora acha. Vamos lá, vamos dando continuidade aqui. Doutor, mas ela tem direito de achar que é uma injustiça contra ela. Ok, vamos lá. Ou não. Doutor, Então, doutor, tem algum questionamento, doutor? Não, eu vou continuar. Tem Se questionamento, o sim. Ivanildo dizer assim, não, eu achei que tu tinha um caso, até ele pode até dizer isso que ele achou, entendeu? Isso é normal, né? A pessoa pode achar. Agora, dizer que eu tinha e denegrir minha imagem para a cidade inteira, sendo que tem muita gente que sabe que isso é mentira, que era um desacordo dos dois lá, e que eles, inclusive, quando ele matou o Luciano, eu conversei com o sobrinho dele e conversei com o do Yu, que é filho do Ivanildo. Os dois disseram para mim assim, Kelly, não fica nervosa, não tem nada a ver contigo, é rolo
deles, é problema deles que eles estavam resolvendo. Aí, um dia depois, eu fiquei escutando na rádio que o Ivanildo tinha matado por causa do amante que eu tinha. Pensa como é que eu tô. Quem que gastou com remédio, quem gastou com psicólogo, quem que até hoje não recuperou a sua dignidade. E ainda eu fico rindo, assim, olhando com carinha de deboche, sendo que foi ele que me traiu a vida inteira. Cara, isso é horrível, tá? Tá. E depois desse fato, a senhora teve algum contato com o Ivanildo? Não, só assim, né? Ele fala com meu filho, eu escuto ele falando, né? Mas com você, ligar para conversar e alguma coisa, depois desse fato, nunca mais? Não. Nem pessoalmente? E algum familiar dele, algum contato? Não, nenhum. O seu Valcir, que estava lá com o Luciano, a senhora conhecia, não? Eu não conhecia, mas eu fiquei sabendo que ele ameaçou esse rapaz. Ele ameaçou não era quem? para falar a verdade, esse Valcir. Quem ameaçou o Valcir? O Ivanildo. Ah, o Que Ivanildo. não era para falar o motivo, entendeu? Pelo Entendi. motivo da morte. Entendi. Só que assim, né, ó, ele cometeu um erro, tá? Eu acho assim, né, a pessoa cometeu um erro, tudo bem, mas assim, ó, condenar outra pessoa, né, pelo erro que ele cometeu, isso é bem grave, né? Bem grave. A sua filha teve agora há pouco aqui e falou que no seu relacionamento o Ivanildo era uma pessoa controladora. Uhum. Como é que isso era? Controlador, assim, né, a pessoa, ele era assim... Ele gosta, assim, né, de controlar toda a situação, sabe, tudo, assim, como eu digo, assim, se eu falasse com alguém, assim, apareceu um vendedor lá no portão, se eu fosse atender o vendedor, ele já não gostava, sabe, e ele poderia falar com todo mundo, abraçar e ter, né, entendeu, e se comunicar, e era assim a minha relação, ele podia tudo, inclusive ele teve várias pessoas, né, posso até citar os nomes das... Não precisa. Mas, né, então, só para a gente, né, e sendo que eu vivi 20 anos com ele, eu nunca traí ele e até hoje eu não tenho outro relacionamento. Então, como, né, que daí essa pessoa que ficou com a imagem denegrida, ela nunca teve um homem durante 30 anos, só ele no carro. Tá certo, É estou bem, satisfeito. é bem Obrigado, revoltante, né? Sem mais perguntas para o Ministério Público. Pela defesa, doutores, algum questionamento? Dona Kelly, bom dia. Como é que a senhora sabe que foi o Ivanildo que ameaçou o Valcir? Porque, inclusive, ele mandou uma carta, né? Não, mas como é que a senhora sabe que foi ele que mandou? Porque a Daiane, a Daiane, a Daiane, que é a esposa, falou que ela teve acesso a essa carta. Não, mas como é que a senhora sabe que foi ele que mandou? Isso que eu queria saber. Porque ela falou, né, que foi ele. Tá, mas como é que ela sabe que foi ele, então? Porque daí o Valcir contou, ó, ele mandou essa carta para mim. Tá, mas só para a gente entender, para os jurados entenderem, não é verdade? Mas então o Ivanildo foi lá e mostrou a carta para o Não, Valcir? ele entregou a carta para o Valcir, né? Daí o Valcir foi lá e mostrou, ó, Dai. Mas a senhora sabe se o Ivanildo entregou pessoalmente a carta para o Valcir? Daí isso eu não sei. Eu só sei que eles me disseram que ele ameaçou, porque ele viu o motivo, né, no qual foi cometido o crime, porque eles conversaram alguma coisa lá, ele ouviu e diz que ele ameaçou esse rapaz. E daí, assim, agora eu ainda saí como a culpada. Dona Kelly, deixa bem claro, ninguém está culpando a senhora, até porque não é a senhora que é ré no processo, é só para esclarecer para os jurados. Eu não sei Porque, pelo que eu sei, Doutores, né, eu acho até que a senhora Kelly, ela não está dizendo que alguém aqui está culpando ela, né? Ela fez apenas acho que um desabafo em razão de ela ter entendido que o senhor Ivanildo teria, em tese, culpado ela, né, doutor? Perdão. Pode prosseguir, doutor. Tá. Ainda a pessoa sai toda com problemas Ok, senhora Kelly, só vamos escutar a pergunta do... psicológicos e ainda os outros ficam zombando ainda, né? Pode prosseguir, doutor. Dona Kelly, é que a Daiane ela deu um depoimento aqui anteriormente e ela falou que, de fato, apareceu essa carta lá, só que ela não sabe de quem foi, mas apareceu lá. Sim. E apareceu A senhora está dizendo que ela disse que foi o Ivanildo? Ela disse que foi, né? Tá. Daí você tem outro fato, tá? Apareceu cartas de baralho rasgada na casa dela
e aonde eu estava morando também. Tipo assim, apareceu as cartas lá e ninguém sabe quem jogou, entendeu? Tá. Parece que foi feito uma macumba, sei lá o quê. Certo. O Ivanildo, ele participava de algum terreiro de umbanda, de alguma casa espírita? O Eu Ivanildo. fiquei sabendo, né, assim, no processo que ele estava indo com o Luciano. Até então eu não sabia de nada. Eu não sabia da vida do Ivanildo, porque como ele era dono de empresa, ele fazia o que ele queria, na hora que ele queria, eu não ficava sabendo. Eu não era registrada, estava lá cumprindo meu horário, entendeu? Então eu não acompanhava esses eventos deles, né? Entende? Como é que a senhora soube disso? Eu via fotos no celular do meu filho com eles, né? Assim, fazendo carne, se Entendi. divertindo, Não. e eu nem sabia, sabe? Não, mas que ele frequentava esses Eu fiquei espaços. sabendo no processo que, né, eles comentaram, ali os testemunhas comentaram que ele estava indo tá. na Umbanda com o Luciano, e eu nem sabia, eu fiquei sabendo ali, entendeu? Certo. A senhora sabe onde é que era esse local que eles iam? Não. Se era ali perto, se era em outra cidade? Tá. E o Ivanildo, ele tinha hábito de ter velas em casa, de Não. fazer trabalhos em casa? Não. Trabalhos que eu falo, trabalhos espirituais. Eu né? não sabia de nada. Eu Tá. fiquei sabendo só quando a gente foi chamado, né? Que daí, eu não sei quem comentou, se foi elas, que ele tinha ido com o Luciano frequentar uma casa espírita, sei lá o que, Umbanda, né? Não sei. Eu sou católica, tá? Posso? Bem, Kelly. No seu depoimento anterior, você fala que a partir de outubro de 2016 você teria iniciado, começado a frequentar uma igreja, certo? E você disse que você começou a acender velas em casa, a espalhar sal grosso também pela casa. Essas velas eram coloridas? Eram, porque... Que cores são as Não velas? lembro, porque assim, ó, o meu filho estava fazendo comunhão. Na igreja católica, eles acendiam a vela para a desatadora dos nós lá da Nossa Senhora, né? Então, era para a gente continuar isso, da igreja, tá? Da comunhão do meu filho. Não era umbanda, não era nada, sem preconceito, mas eu não gosto, tá? Então, assim, não... Né? Então, assim, a vela, acho que era branca, mas eu não tenho lembrança, assim, né? Mas eu fiz devido ao meu filho estar fazendo a comunhão. Tem lá as missas, né, da Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que eles acendem as velas. Como eu percebi que eu estava me sentindo mais aliviada com indo na igreja e acendendo as velas, eu comecei a fazer isso em casa. Senhora Por Kelly, quê? só peço que a Porque o senhora ambiente responda estava virada muito para cá, tá? pesado. Só peço para a senhora responder virada para cá por causa da câmera, tá bom? Obrigado. Então, daí, assim, né, eu aprendi na igreja, eu vi que estava me fazendo bem e eu continuei fazendo isso em casa, né, devido à influência da igreja. Quem quer ser assim, né, umbanda, tudo certo, entendeu? Eu acho que não faz bem, tanto é que o Ivanildo acho que ficou louco por causa disso também, entendeu? Né, mexe muito com o psicológico da pessoa, né? Mais Então, questionamentos, doutores? Tá, a senhora não lembra as cores das velas que a senhora acendia, mas a senhora comprava as velas coloridas para acender dentro de casa, é isso? porque eu via que na igreja eu me sentia melhor, que o ambiente estava muito As pesado. velas eram coloridas ou a senhora não sabe se eram Não coloridas? tenho certeza, mas acho que eu comprava o que tinha ali, sabe? Tá. Daí, Mais questionamentos, doutores? A senhora e o Ivanildo foram amantes? assim, eu me separei, né, do meu marido, porque eu me apaixonei pelo Ivanildo há 30 anos atrás. Sem mais perguntas, excelência, obrigado. Daí ele Ok. fez isso comigo e depois ele me fez fazer esse ato há 30 anos atrás e depois falou que, né, sendo que era ele que tinha feito isso, né? Ok. O juiz não tem questionamentos? Os jurados têm algum questionamento? Não, então vamos encerrar a oitiva da senhora Kelly. Senhora Kelly, terminamos. Obrigado. Senhor Fabrício, bom dia. Bom dia. Senhor Fabrício, o senhor pode dizer seu nome completo, por gentileza? Fabrício Leandro Miller, O nome de seus pais. Senhor Fabrício, Francisco Miller e Maria Miller. a sua data de nascimento. 15 de janeiro de 1976. Senhor Fabrício, o senhor tem algum parentesco com Ivanildo da Silva ou Luciano Bernardi? Não, Amizade íntima ou inimizade com eles? uma amizade só, Com quem? com o Ivanildo. É muito íntima, frequentava muito a Não, casa, não. faziam festa juntos? Não. Não. O senhor tem algum interesse pessoal nesse processo? Não. O senhor promete que vai dizer a verdade, sob pena de ser processado pelo crime de falso testemunho? Sim, senhor. Obrigado, senhor Fabrício. A defesa tem a palavra. Obrigado, excelência. Bom dia, Fabrício. Bom dia. Vou pedir para você responder olhando para o magistrado, em virtude da gravação.
Fabrício, você conhece o Ivanildo há quantos anos? Há uns 23 anos, mais ou menos. E qual foi a circunstância que você conheceu o Ivanildo? Eu conheci em relação de trabalho. Eu trabalhava numa empresa onde ele era cliente e a gente se tornou amigo e foi trabalhar junto depois de um tempo também. E durante esse período todo, você chegou a ver alguma vez o Ivanildo discutindo com alguém, brigando com alguém ou xingando alguém? Nunca. Uma pessoa super tranquila, a meu ver, né? Você conhece a empresa dele? Conheço, trabalhei com ele. Administrei a empresa com ele lá 1 ano. E na empresa, no contato com os clientes ali, teve algum problema, algum mal-entendido? Como é que ele resolvia as questões da empresa? Tudo com a maior tranquilidade. Sempre conheci ele da mesma forma. Reuniões, um cliente que liga chateado, reclamando de alguma coisa? Qual era o comportamento dele numa situação de afronte, assim, de um cliente reclamando de alguma coisa? Ele perdia a cabeça normalmente? Não, normal. Eu tenho situações comigo, assim, que a gente tinha reuniões, às vezes ficavam um pouco mais acaloradas, assim, né? E no final, a gente ia, tomava um café, mudava o assunto, ele sempre bem tranquilo. Diz uma coisa, você sabe que ele está sendo julgado hoje por um homicídio. Como você recebeu essa notícia? Na época, eu fiquei bem abismado, assim, pela pessoa que eu conheço dele, né? E naquela época você tinha contato com ele ainda? Eu tinha saído da empresa pouco antes, bem pouco antes. Tá, você trabalhou com ele na Itopavazinha ou lá no Passo Manso? Na Itopavazinha. Então você não conhece o galpão lá do Passo Manso, lá o vizinho do galpão, você não chegou a conhecer? Não, a pessoa eu não conhecia. Eu conheço o galpão lá dele, que ele tinha lá, o Ivanildo, mas a pessoa eu não conhecia. Então você descreve o Ivanildo como uma pessoa de boa índole? Ao meu ver, sim. Nos 23 anos que eu conheço ele, sim. Então tá, sem mais perguntas, excelência, obrigado. O Ministério Público tem a palavra. Sem questionamentos pelo Ministério Público, sem questionamentos pelo juízo. Algum jurado tem algum questionamento? Se tiver, erguer o braço e fazer por escrito. Não? Então vamos encerrar a oitiva do senhor Fabrício. Senhor Jordan, bom dia. Bom dia. O senhor pode dizer seu nome completo, por gentileza? Jordan Carlos Pandini. Nome de seus pais, senhor Jordan? Carmelino Pandini e Miriam Altair Pandini. Sua data de nascimento? 17 de março de 78. Senhor Jordan, o senhor tem algum parentesco com Ivanildo da Silva ou Luciano Bernardi? É parente deles? Não. Amigo íntimo ou inimigo deles? Sou amigo do Ivanildo. É amigo muito íntimo, frequenta uma casa do outro, fazem festa juntos? Não. O senhor tem algum interesse pessoal nesse processo? Não. O senhor promete que vai dizer a verdade, sob pena de ser processado pelo crime de falso testemunho? Sim. Obrigado, senhor Jordan. A defesa tem a palavra. Obrigado, excelência. Bom dia, Jordan. Bom dia. Vou pedir para você responder olhando para o magistrado para ficar melhor na gravação, tá? Jordan, você conhece o Ivanildo há quantos anos? Há uns 17 anos, mais ou menos. E quais foram as circunstâncias que levou você a conhecer o Ivanildo? Hoje ele é meu cliente, né? Tem um escritório de contabilidade aqui em Blumenau e ele é meu cliente da contabilidade, né? Nesses 17 anos ele é seu cliente? Agora, não, 17 anos não, né? Mas eu conheci ele porque ele prestava serviços de serralheria ali, mas deve ser uns 15 anos, eu acho. Eu tenho que até dar uma verificada, mas deve ser nessa data aí, uns 15 anos. Tá, e aproximadamente aí. Você sempre teve contato com o Ivanildo? Conversa com ele semanalmente? Sim, até porque ele era meu cliente, né? Então, dúvidas né, com relação à empresa dele, né? Nesse período aí, não sei se vocês confraternizaram alguma vez, participaram de algum evento? Não. Você é contador de outros clientes dele ou só dele? Ou conhece outras pessoas que têm uma amizade em comum com ele? Não, só em amigos em comum? Conheço, sim, tem outros. Tá. E nesse tempo que você conhece o Ivanildo, qual foi a conduta do Ivanildo? Como o Ivanildo é visto, né, entre os amigos, na sociedade, uma questão empresarial? O Ivanildo é uma pessoa... Como é que está a empresa dele? Como é que está? Não, agora ele é aposentado. Mas como ele cuidava da empresa dele, como é que era o tratamento dele e a vida social dele, com relação que você conhece, obviamente? É um cara calmo, né? Então,
Os impostos eu pago em dia, né? Então, tranquilo, né? Até fiquei bem surpreso realmente quando fiquei sabendo da situação, né? Então, até me chocou, porque não esperava isso dele, né? Um cara bem calmo, sempre foi cordial, educado, né? Trata bem os nossos funcionários lá do escritório. Então, assim, para mim foi uma surpresa realmente, assim, né? Que um cara assim, bem centrado. Sem mais perguntas, Excelência, obrigado. O Ministério Público tem algum questionamento? Sem questionamentos pelo Ministério Público, sem questionamentos também pelo juízo. Se algum jurado tiver algum questionamento, por favor, erguer o braço. Não? Então, vamos encerrar a oitiva do senhor Jordan. Senhor Jordan, obrigado. Terminamos. Senhor Anderson, né, bom dia novamente. O senhor pode dizer seu nome completo, por favor? Anderson da Silva. Nome de seus pais, senhor Anderson. Ivanildo da Silva e Ronice Stosch. Sua data de nascimento? 5/5/92. Qual que é a sua idade, senhor Anderson? 32. Senhor Anderson, o senhor é filho do Ivanildo da Silva? Isso. Ok, então, diante desse vínculo que o senhor tem com a parte desse processo, o senhor vai ser ouvido na condição de informante. A defesa tem a palavra. Bom dia, Anderson. Bom dia. Por favor, responda olhando para o magistrado para ficar melhor gravado ali. Anderson, a gente está, nesse momento, fazendo o julgamento do teu pai em virtude daquele homicídio realizado, né, que ocorreu no dia 2 de fevereiro de 2017. Naquele período, você morava com teu pai, trabalhava com teu pai, como é que era? Sim, trabalhava com ele, sim. Trabalhava com ele? Sim. Na mesma empresa? Isso. Qual era a tua função na empresa? Era vendas. Vendas e atender a clientela ali, né? Clientela externa ou clientela... Externa. Ou interna? Interna, desculpa. Quando aconteceu aquele fato, você lembra se o teu pai e a Kelly estavam casados ainda? Cara, não me recordo, assim, sim que eles estavam se separando, né? Estavam se separando. Isso. Você passou o Réveillon de 2016 para 2017 com o teu pai? Você lembra disso, não? Não passei com ele. Não passou. O teu pai estava... Como é o teu pai como pai? Ele era um cara violento, um cara que... Porque ele é separado da sua mãe, né? Correto. Você sabe qual foi o motivo da separação? Não faço ideia. E mesmo separado, como é que ele era o convívio dele com vocês? Você conheceu a Kelly? Sim, conheci, sim. Bastante. Até morei com eles um tempo. Você morou com eles? Sim, tudo. Quantos anos você tinha quando você morou com eles? Cara, em média, deixa eu te lembrar aqui, por favor. Foi em 2008, hoje eu estou com 32. 17 anos. Isso, por aí, é isso aí mesmo. 14 anos, mais ou menos. 16, essa faixa etária, 15, 16. Morou muito tempo com ele, não? Com eles? 2 anos, 3 anos. E nesse período, como é que era a convivência em casa ali? Teu pai, Kelly? Super tranquilo. Na realidade, nem tinha o Anthony ainda, ou já tinha o Anthony? Uma época não teve, que foi 2 vezes que eu fui morar com eles, né? Uma eu morei na oficina e outra com eles. Depois veio o Anthony daí. Até eu buscava o Anthony na creche, levava, fazia toda essa função, sabe? Enquanto eu trabalhava, o pai trabalhava. E a Nicole também morava nessa casa? Um período com ele, sim, morava. E como era o relacionamento em casa ali? Como é que era o relacionamento da família? Tudo tranquilo, tudo estável, tudo... Não tinha nada de diferente de uma família, sabe? Uhum. E mais perto dos fatos ali, principalmente no início de 2017, teu pai teve alguma mudança de comportamento? Ele andava mais nervoso ou menos nervoso, mais alterado? Não, eu ficava um pouco cabisbaixo por causa da separação, mas nada diferente sobre o profissionalismo da gente, né? Mas, e pessoalmente, ele chegou a falar alguma coisa, se ele estava se sentindo bem, se ele estava bem, como ele estava com relação à separação ou alguma outra situação? Não, sempre tranquilo. Sim, lógico, né? Uma separação deixa a gente um pouco, né? Porque eu também me separei, também fiquei mal por isso, mas nada normal, assim. Normal, né? Tudo tranquilo. Ele alguma vez comentou contigo que estava sendo ameaçado por alguma pessoa, que estava sendo... Sim, confrontado, né? Sim, ele chegou a comentar, sim. O que ele chegou a comentar? Que o Luciano realmente
ameaçou ele, fez umas ameaças, sabe? Mas com relação a ele ou com relação à separação, você lembra de alguma coisa nesse sentido? Não, isso eu não me recordo, mas eu sei que era por ele, né? Entre os dois, né? Não nada da separação, assim. Tá, e como foi no dia dos fatos? Você lembra do dia dos fatos? Como se o teu pai foi trabalhar no dia que aconteceu Foi o crime? foi trabalhar normal, tudo tranquilo. Enquanto eu atendia, eu carreguei o carro para ele fazer as entregas, ele fez as entregas, tinha que passar lá no galpão, pegar umas coisas, que eu não sei de fato o que tinha lá dentro ainda, né? E foi isso aí, daí é onde... O galpão que você diz Isso, é o galpão segundo, lá onde tinha os depósitos lá das coisas lá. Lá no Passo Manso? Lá onde Isso, lá no Passo Manso, isso. Tá, e como é que você ficou sabendo do fato? Ele me ligou, né? Ele te ligou e o que ele falou? Ele falou daí, né? Você lembra o que ele falou? Sim, ele... fiz uma cagada e tal, né? Depois a gente conversa, fica com o teu irmão aí, leva ele para casa. E foi isso aí, nossa conversa. Ele se preocupou com o teu irmão ali com relação a isso. Ali em janeiro, ali, em 2017, teu irmão estava de férias na escola e tal, né? Quem que levava o teu irmão para Kelly ou buscava o teu irmão da Era eu mesmo. Eu buscava, eu levava. E com alguma justificativa, o teu pai falou por que tu tinhas que ir lá? Ou... Para não ter contatos, né? Não dá conflito, né? Ele não queria ter contato com Sim, contato, normal. Entendi. Então tá, sem mais perguntas, Excelência, obrigado. O Ministério Público tem a palavra. Obrigado, senhor. Bom dia, Anderson. Bom dia. Você conhecia o Luciano, não? Sim. Sabe se ele era amigo do teu pai? Nosso, né? Da família? Isso ali. Tu sempre conheceu ele? Sim, sempre conheci. Certo. Tu falou que teu pai relatou que ele tinha sido confrontado por Luciano, foi essa palavra que tu falou? Isso. Quando que ele falou isso para você? Cara, ele falou depois, né? Depois? Depois. Até então tu não sabia de nada? Não. Tá bom, estou satisfeito, obrigado. Só para eu entender, ele falou depois que aconteceu todo esse fato que nós estamos tratando hoje aqui, que foi a morte do Luciano? Sim. Ok. O juiz não tem mais questionamentos, os jurados tiverem questionamentos, podem fazer por escrito e me repassar que eu vou avaliar as perguntas antes de repassar para o depoente. O senhor disse que o Luciano estava... seu pai teria relatado para o senhor, né, depois da morte do Luciano, que o Luciano estaria, confrontando o seu pai? Confrontando, ameaçando, né? O senhor sabe o motivo? Cara, não sei. Não sabe? Não. Seu pai não passou daí? Sobre a separação do seu pai com a Kelly, o senhor sabe o que aconteceu? O real motivo, não. O senhor tem conhecimento se algum dos envolvidos usava bebida alcoólica excessiva, drogas? Não, nada disso. Não usava? Quando o senhor disse nada disso, o senhor está dizendo que não usava? Não usava. Ok. Sem mais perguntas, então podemos encerrar a oitiva do senhor Anderson. Senhor Anderson, obrigado. Tá? Vamos começar. Senhora Fernanda, né? Bom dia novamente. Bom dia. Senhora Fernanda, a senhora pode dizer seu nome completo, por gentileza? Sim, Fernanda Cristina da Silva. O nome de seus pais, senhora Fernanda? Ivanildo da Silva e Ronice Stock. A sua data de nascimento? 15/4/1998. A senhora é filha, então, do Ivanildo da Silva, que é parte aqui do processo. Uhum. Ok, diante desse vínculo, né, que a senhora tem com ele, então a senhora vai ser ouvida na condição de informante. Uhum. Senhora Fernanda, eu vou passar agora a palavra aos defensores, que farão perguntas diretamente à senhora. Só peço que a senhora responda sempre virada aqui na minha direção, tá bom? Tá. Obrigado. Doutores, tem a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia, Fernanda. Bom dia. Fernanda, você foi chamada aqui porque parece que um dia depois dos fatos, você trocou algumas mensagens com a Nicole, não sei se você lembra. Mas antes disso, você tinha muito contato com o teu pai naquele período dos fatos ali? Sim, a gente estava trabalhando junto, né? Eu trabalhava na empresa junto com ele.
Então, trabalhava você, o seu pai e o Anderson, é isso? Isso. Administravam a empresa, faziam tudo na empresa. Isso. Tá, e como na virada de 2016 para 2017, ali você notou uma mudança de comportamento do teu pai, não? Ou ele comentou alguma coisa que aconteceu com a Kelly, alguma coisa nesse sentido? Somente da separação, né? Mas não me recordo. Já faz muito tempo, então não me recordo também de comportamento, de mudança de comportamento. No trabalho, assim, ele ia trabalhar normalmente? Sim. A questão do Anthony ali, como é que... Então, ele já estava separado da Kelly quando aconteceu o fato, então? Sim. Você lembra quanto tempo? Não lembro. Tá. E o Anthony, né? Ali no mês de janeiro não tem aula, ele tinha 11 anos, né? Idade na época. O teu pai ficou com o Anthony algum período, no período de férias ali e tal? O Anthony sempre ia para a empresa junto, né? Então ele ficava lá com a gente. Mas sempre que você diz o que é esse sempre? Todos os dias da semana, alguns dias da semana? Após a escola, né? A gente buscava na escola e ele ficava normalmente lá com a gente. Mas janeiro não tem aulas, geralmente. Perdão. Em janeiro não tem aula na escola? Não me recordo, então, ao certo. Mas no dia eu lembro que ele estava conosco. No dia ele estava com vocês? Estava na empresa. E como você ficou sabendo do fato? O meu irmão atendeu uma ligação do meu pai. E aí ele pediu para mim sair com o Anthony, né? Dar uma volta. E aí no final do dia que ele contou o que tinha acontecido. Sim. E daí o que você fez? Depois dessa ligação? Depois da ligação eu saí com o meu irmão, fui dar uma volta com ele. Tirei ele da empresa, né? A gente foi dar uma volta, foi no cinema, se eu não me engano. Uhum. E daí depois você voltou e foi para sua casa? Você morava com a sua mãe ou morava com o seu pai? Morava com a minha mãe. Sempre morasse com a sua mãe? Sim. Diferente do teu irmão? Sim. Teu irmão já morou com o Ivanildo? Meu irmão já morou com o meu pai. Uhum. Então, depois do fato, depois do ocorrido, no dia seguinte, você trocou algumas mensagens com a Nicole? Sim. Você lembra do conteúdo dessas mensagens? Não me recordo. Na hora da raiva a gente acaba falando várias coisas e não me recordo o que foi dito, o que foi conversado. Algum dia você viu seu pai armado? Não me recordo. Você viu seu pai lendo a Bíblia? Sim. Onde isso? Na empresa. Na própria empresa. Mas ele tinha o hábito de fazer isso? Ou... Não. Você ficou surpresa com isso? Fiquei. É porque não sei se ele tinha o hábito, né? Eu nunca tinha visto. Daí ver aquilo... E chegasse a perguntar para ele, questionar ele, porque ele estava fazendo aquilo. Nessa conversa que você teve com a Nicole, tem uma expressão que você usa, que você diz que ele estava parecendo um psicopata alucinado nas últimas semanas. Uhum. Você lembra dessa expressão? Ou não? Agora, comentando, sim. E que ir armado para o trabalho, você lembra dessa expressão? Não me recordava que tinha feito esse comentário. Pois é, mas eu perguntei para você há poucos minutos, você disse que você nunca viu ele armado. Oi? Eu perguntei há poucos minutos atrás se você viu ele armado, você respondeu que não. Sim. Então, por que você fez esse tipo de expressão? Como eu disse, na hora da raiva, acredito que eu tenha me exaltado, né? Porque, querendo ou não, meu pai tinha acabado de cometer um crime e eu era nova, então tinha ficado com raiva e provavelmente comentei isso. O que eu me recordo é de uma vez ter aberto um arquivo, ter visto uma arma no fundo do arquivo, mas eu não me recordo quanto tempo antes do ocorrido, a época certinho, nem se era dele a arma, porque a gente também não conversou sobre. Você tem quantos anos na época dos fatos? 18. 18 anos. Recém-completado 18 anos. Uhum. E num outro momento desse diálogo, você fala que
eu sei das coisas que ele fez com a minha mãe. Seu pai alguma vez foi agressivo com a tua mãe? Desconheço, só questões de traição, inclusive com a Kelly, né? Elas eram vizinhas. E pelas histórias que eu sei, né, que são contadas na família, é de traições mesmo. Então, o teu pai traía sua mãe com a Kelly, é isso? Sim. E ele chegou separado da tua mãe? Não se... Logo após o meu nascimento, né? Você tinha, como logo após meses depois, anos depois? Pelo que a minha mãe comenta, 4 meses. E a tua mãe fala que o motivo da separação? Justamente a traição com doutor, ela. Eu só não estou vendo pertinência para o caso, doutor. A gente está tratando ali, né, de fatos que ocorreram muitos anos depois, né? Mas, excelência, como já aconteceu anteriormente, a minha tese de defesa ela vai abordar essa questão da traição da Kelly com o Ivanildo, porque Vossa Excelência percebeu que ela veio aqui como vítima. Mas o doutor está tratando de uma suposta traição do passado? Não é suposta. Ou a do... Não, vamos tratar assim, né? Suposta traição do passado ou a que eventualmente teria motivado o fato? Não, Excelência. A questão é que a possibilidade de ter ocorrido essa segunda traição, porque se já vem de uma traição, um relacionamento que começa com uma traição, todos há de convir que a possibilidade de uma nova traição ela é possível. E até mas só que o doutor não está abordando, eu não estou vendo perguntas, o doutor está fazendo perguntas em relação à conduta da Kelly que não está sendo, né, que não é parte, né, do processo. Mas a gente precisa saber se existiram fatos no segundo momento. Não, mas o segundo momento está ligado diretamente no primeiro. Se o Ivanildo ele praticou uma traição com a Kelly, contra a mãe da testemunha, Excelência. Só que o que eu não vejo perguntas é se de evidência se existir ou não essa suposta traição no segundo momento. Tá, então eu só vou reformular. Então, o que a sua mãe falou que foi o motivo da separação entre ela e o Ivanildo? A traição do meu pai com a Kelly. Mas sem mais perguntas, Excelência. Ok, o Ministério Público tem a palavra. Bom dia. Bom dia. Você usa uma expressão aqui que você fala assim, eu sei o que ele fez com a minha mãe e eu sei o que ele fez com a tua mãe e ela está certa. O que ele fez com a mãe? De questões de... Pela ordem, Excelência, não é isso que está escrito no diálogo. Por favor, se o senhor É isso que eu estou perguntando para ela. Não, mas o senhor falou que está no diálogo de uma forma diferente. Eu sei as coisas que ele fez com a minha mãe. Ponto. Eu sei que a tua mãe está certa. Ponto. Mas isso não foi isso que o senhor perguntou. Agora eu vou perguntar para ela do que significa isso. Com a minha mãe, a traição. Certo. E o que a mãe dela estava certa? De ter saído de casa, de ter se separado, né? Pronto, doutor. Satisfeito, obrigado. Sem mais perguntas para o Ministério Público? Sem mais perguntas. Sem perguntas pelo juiz. Se algum jurado tiver algum questionamento, ergueu a mão. Não, então vamos encerrar a oitiva da senhora Fernanda. Não. Ok. Então agora sim podemos encerrar o interrogatório.